mais uma tentativa aqui de continuar a nossa live. Karina. Os problemas. Eu não entendi porque não estava aparecendo a minha imagem. Djalma Alves com a gente. Perfeito. Daqui a pouco o professor já está entrando. J. Pedro Sartori. Daqui a pouco o professor Luiz Carlos está entrando. Mas eu acho muito interessante essa questão que o professor estava falando da idade relativa, né? Da avaliação dessa idade relativa, como o Pedro até comentou. Muitas vezes os treinadores não levam em consideração. Então, a gente pode estar perdendo um atleta de alto nível porque a gente não tem esse conhecimento. E eu acho que isso está muito relacionado à gestão do esporte também. A gente pode estar perdendo e com certeza a gente perde, sempre. Opa! Agora foi. Acho que o problema é comigo. Eu não estava conseguindo de jeito nenhum. É tão problemático que a gente não sabe nem qual é o celular que dá problema, a conexão, Exato. mas certamente foi de conexão. Eu sei não, que mas toda. tudo acontece. Eu não sei como fazer para sair do WhatsApp, porque toda vez que aparece aquela plaquinha chegando uma mensagem do WhatsApp, trava a minha imagem. Então, pelo menos aqui está se vendo. Mas vamos lá. Isso aí. Você tem mais algum ponto a comentar da que você estava falando? Eu tenho sobre isso. Tem vários, né? Na cara. É aquilo que eu falei, quer dizer, a gente precisa estabelecer o que realmente é prioritário para o esporte no Brasil. Nós estamos vivendo a era do conhecimento. As pessoas que ocupam os cargos de comando no esporte, elas não têm uma formação específica. A base do esporte olímpico brasileiro são clubes, federações e confederações, que possuem uma característica em comum. São associações sem fins lucrativos, primeiro, que não significa ter prejuízo, tá certo? Não precisa ter prejuízo. Mas, ao mesmo tempo, precisam ter pessoas que tenham capacidade de gerir conhecimentos relevantes dentro da organização. Eu não preciso fazer direito para entender de direito desportivo, mas eu tenho que ter uma formação que me permita entender situações. Por exemplo, quando você compra um ingresso para participar de um evento, o que está envolvido dentro daquele ingresso? Bom, você tem que ter um seguro contra acidente, né? O evento tem que ter seguro contra qualquer falha que possa ocorrer. Por exemplo, está tendo um jogo de basquete e dá um problema na iluminação. Quem vai responder por isso? Né? Uma abertura de Jogos Olímpicos, quer dizer, quando você está lá e lá dentro você torce o pé, quem vai responder por aquela situação? Né? Então, a gente está falando de uma mega estrutura. Mas o meu clube é um clube pequeno. Tudo bem, mas a gente pode verificar situações, principalmente utilizando as novas tecnologias, para que haja um ponto, um meio termo, para que a gente possa utilizar sem ter muito custo também. Então, é uma questão de entender o papel do gestor, o que ele faz para a organização e o que a organização pode efetivamente responder em termos de resultados. Quando eu falo resultados, a gente tem que levar em consideração resultados esportivos e resultados de gestão. O esporte deixou de ser um negócio para se tornar uma cadeia de negócios. Né? O PIB do esporte no Brasil hoje é muito grande, maior até do que o PIB da indústria. Né? Mas isso pode... você tá, então a coisa não está bacana. Não está bacana, porque em relação às grandes potências olímpicas, em relação ao Brasil chegar próximo das grandes potências olímpicas, existe um passo muito grande. Tá certo? Então, isso faz com que a gente necessite acelerar esse contexto para que a gente possa realmente promover um avanço qualitativo do esporte. Tem muita gente praticando esporte, mas tem muito pouco formação de atleta. Eu vou dar um exemplo. O Minas Tênis Clube
grande clube do Campeonato Nacional. Tá? Em Belo Horizonte, nós temos 4 clubes, 4 unidades do Clube Minas Tênis Clube. Cada unidade daquela deve ter pelo menos 2.000 alunos na iniciação da natação. E quando a gente vê a equipe principal competindo, 90% dos atletas que estão lá são atletas contratados. E aí eu te pergunto, aonde está o trabalho desenvolvido ao longo dos anos com as categorias de base? Uhum. O que aconteceu nesse caminho, nessa trajetória? Né? Ah, mas você está falando do clube que mais cede atletas, juntamente com Pinheiros, para seleções olímpicas. E eu tenho que responder perguntando também, poderia ser melhor? Né? Na natação, muitas das vezes, a gente tem uma luta enorme para que o atleta pegue o índice olímpico. E na seletiva americana, por exemplo, às vezes, o 8º atleta classificado na seletiva americana, ele tem tempo suficiente para ficar entre os 3 primeiros nos Jogos Olímpicos. Só que só vão 2 atletas. Né? Então, são situações que a gente precisa olhar para frente. A gente tem que aprender com quem está lá. Né? E, em cima disso, a gente precisa tentar minimizar essa diferença estrutural, organizacional. Com certeza. Professor, o Murilo mandou uma pergunta. Por que, na sua opinião, não há este olhar na formação e gestão nos esportes aqui no Brasil? Por que não existe esse olhar cuidadoso? Repete, por favor. Seguinte. Por que, na opinião de vocês, não há este olhar na formação e na gestão nos esportes aqui no Brasil? Isso é cultural. É um problema cultural, até porque também nunca foi questionado. Né? Então, essa minha insistência de analisar, quer dizer, nunca foi questionado, não. Os próprios professores Maurício Bara e Renato Miranda, no livro Construindo um Atleta Vencedor, eles questionam isso. A questão do treinador do professor de iniciação ser mal remunerado, ter pouca atenção da estrutura esportiva. Tá? O que eu estou contextualizando aqui é que isso acontece porque os resultados eles são mais importantes nas competições. Ok. E muitas das vezes os resultados das categorias de base são muito cobrados. Tá? Por quê? Porque o modelo organizacional do esporte brasileiro assim provoca isso. Porque é importante a gente entender que não adianta você ter quantidade se no futuro você não colhe qualidade. É da quantidade que vem a qualidade. Mas não ficar dependendo, os resultados eles têm que ser institucionalizados e não dependentes de talentos. No Brasil ocorre muita questão da geração de talentos. Né? Nós não temos hoje uma formação de detecção de talento. Ainda está em tudo, ainda não existe uma padronização do Comitê Olímpico Brasileiro que fala assim, a partir de agora nós vamos adotar esse modelo que possa colher o máximo de atletas possível. Até porque, por exemplo, eu dei um exemplo numa live, o que adianta eu ter uma criança de 12 anos de idade com 1,95 m se na minha cidade não tem uma quadra para ela desenvolver esse potencial? Poderia ser um grande atleta de vôlei. Né? As escolas no Brasil brasileiro, quantas tem uma simples quadra que pudesse ter a prática da educação física? Né? E aí a gente tem que também entender que essa cultura nos leva à questão da iniciação precoce ao esporte ser confundida com a cobrança, a iniciação precoce das competições. Né, que aí se permite a cobrança dos atletas, né, porque não há um entendimento sobre a real necessidade daquela criança em relação ao que vem pela frente, ao futuro esportivo. Então, infelizmente, é uma estrutura que, por isso que eu falo, o momento é de reinventar o esporte brasileiro, é de promover discussões como essas, que vocês olhem depois a grade curricular do curso e falem aonde que está aqui a fisiologia pediátrica?
Isso é um momento para discutir isso, porque as faculdades no Brasil são pouquíssimas. Eu sei que a UFMG oferece, mas quantas além da UFMG? Né? E se essa disciplina, é importante ter uma disciplina que toque nesse assunto, por quê? Porque isso faz parte do contexto de planejamento em longo prazo. Nós temos a questão do comportamento motor, desenvolvimento motor, aprendizagem motora, controle motor, que é uma área também de formação. Por exemplo, vamos pensar na cultura esportiva brasileira. Você já conseguiu encontrar um atleta de vôlei que corte tão bem com a mão direita quanto com a mão esquerda? É uma pergunta para mim? Encontrou um atleta que tem a mesma eficiência? Aí eu vou não, além. Deixa para o pessoal responder. Você já encontrou alguma escola de iniciação que promova o domínio corporal para que esse atleta possa ter um desempenho tão bom com a mão esquerda quanto com a mão direita? Imagina a estrutura técnica e tática do voleibol se todos os atletas tivessem essa excelência para trabalhar com as mãos, ou no handebol, ou no futsal. Né? Aí o professor de natação que só ensina o atleta a nadar pro lado, respirando para um lado. Você vai desenvolver um lado e o outro não. Você vai fortalecer um lado e o outro não. Então, isso é uma coisa que a gestão tem que estar atenta. É parte do profissional de educação física, mas envolve também o fisioterapeuta com avaliação postural, envolve o médico do esporte. Quais são as funções, por exemplo, quando a gente fala de trabalho multidisciplinar? Qual é a relação que eu tenho que ter com a área da medicina do esporte? Eu descobri outro dia um congresso brasileiro de oftalmologia esportiva. O que nós, professores de educação física, sabemos disso? E mais importante, qual deveria ser a nossa relação em relação a isso? Em relação ao trabalho desenvolvido. Aí a gente viu que lá na Universidade de Viçosa tem um trabalho que se faz com goleiros na questão de desenvolvimento visual. Mas não é uma coisa institucionalizada em todas as instituições de ensino superior do Brasil. Né? Então, são muitas questões. Eu estou estudando agora a gestão do conhecimento no contexto multidisciplinar do treinamento do futebol. E eu descobri, por exemplo, que na fisioterapia, um dos tópicos da fisioterapia é controle de carga. E aí eu liguei para o Papa da gestão do treinamento desportivo no Brasil, o professor Antônio Carlos Gomes. Falei, Antônio, quando você fala de treinamento de carga e de controle de carga, você já ligou para o fisioterapeuta para conversar sobre isso? Ele falou, eu não. Porque esses caras também trabalham controle de carga. Qual é a relação que tem do controle de carga que é feito no treinamento esportivo com o professor de educação física com o controle de carga que é trabalhado na fisioterapia? Eu não tenho a menor noção. E só para você ter uma ideia, existe a fisioterapia, sub-área fisioterapia esportiva. Eu encontrei em 6 artigos que eu já li, 47 itens ligados ao treinamento desportivo. Então, é uma coisa que a gente não tem noção, né? Nós não temos noção. Então, a pergunta que fica é, para reflexão, para discussão e análise, como que é se eu tivesse, pelo menos, uma visualização desse mosaico em termos de treinamento desportivo, né, para entender o papel de cada área dessas? Quando a gente fala de medicina do esporte, muitas das vezes só vem a operação do joelho do Ronaldinho Gaúcho, né? Ou aquele processo inicial de avaliação no início do ano. Né? Quantas a própria medicina pediátrica é uma que está dentro do contexto do esporte. E a gente tem muitas outras. Né? A gente tem N óticas. Eu descobri que tem a Associação Brasileira de Fisioterapia Esportiva. Quanto que nós tivemos alguma conversa com esse pessoal? Nós já temos eu sou um dos fundadores da Abragesp, Associação Brasileira de Gestão do Esporte. Né?
Quantas vezes um profissional do direito esportivo participou de um congresso? Quantas vezes um profissional do turismo esportivo participou de um congresso? Quantas vezes alguém da economia do esporte participou de um congresso? Tem lá o Congresso Brasileiro de Economia do Esporte ou do Turismo Esportivo, mas efetivamente todos no mesmo ambiente para trocar informações sobre o mesmo tema, eu nunca vi. Pois é. Professor, pode falar. O Murilo História mandou aqui. Perguntou se você pode repetir o nome do livro. Acredito que ele está falando do livro do professor Maurício. Construindo um atleta vencedor. Eu indico para todo mundo, foi referência da minha dissertação e foi referência da minha tese também. Então, eu indico a vocês que é um livro excelente para a gente ter do lado aqui. Tá por Perfeito. aqui. Uma outra questão que ele mandou também, ele falou o seguinte, né, que você comentou sobre um atleta nos Estados Unidos, um atleta aqui no Brasil, e sobre os índices. E se você acredita que a Olimpíada deixou de fato um legado aqui no Brasil, não deixou. Não. Infelizmente, quer dizer, legado sempre existe, tá? Mas o legado esportivo, ele ficou muito a desejar, né? Eu vou fazer uma pergunta para você. E aí a gente coloca isso num plano macro. Eu tenho a pergunta porque eu vou fazer a pergunta porque eu tenho a resposta. Mas é uma coisa que a gente deveria saber, até mesmo para enxergar o campo de atuação profissional em Juiz de Fora. Você sabe quantas piscinas tem nos clubes de Juiz de Fora? Em algum momento isso já foi discutido dentro da faculdade? Não tenho ideia. Não tenho ideia mesmo. Então, se a gente não tem ideia, a gente também não pode fazer uma prospecção sobre o potencial de ação profissional nessa área. Eu estou falando isso dos clubes, tá? Só para você ter uma ideia, Gabriel. Nós temos em Juiz de Fora, dos 22 clubes que eu pesquisei para o meu mestrado, 52 piscinas. Dessas 52 piscinas, só 6 são aquecidas. Isso dos clubes, tá? Eu não estou colocando academia, colégio, nada disso. Dos clubes. Tá? Das 52 piscinas, só 6 são aquecidas. Ou seja, é um processo sazonal. Tá frio, ninguém vai nadar. Tá calor, todo mundo vai nadar. Tá certo? O que acontece? Nós temos, eu verifiquei também a soma dos praticantes de atividade aquática desses 22 clubes. Nós temos 1.184 praticantes. O que dá uma média de 22,78. Se a gente pega 1.184 dividido por 52 piscinas, dá 22,78 praticantes por piscina. Tá? O que não dá uma média de 1 praticante por hora. Então, imagina uma piscina num horário de 8 às 9 da manhã com 1 praticante. Né? Eu consigo, por exemplo, se você divide uma piscina de 25 por 12,5 em 5 raias de 12,5, você pode colocar 20 crianças em cada raia. Dá 100 praticantes. E a média de uma cidade de 650 mil habitantes é 1 praticante. Então, 2 coisas. Primeiro, estamos desperdiçando potenciais esportivos, porque eles não estão praticando atividade aquática, e, ao mesmo tempo, estamos deixando de ter uma receita financeira. Porque se não tem praticante, não tem mensalidade. Não é verdade? Então, tudo passa pela coleta de dados. Que dados que nós precisamos entender ou encontrar para pensar esporte, para pensar em gerir o esporte no Brasil? O primeiro é saber, o Brasil sediou os Jogos Olímpicos. Quantas piscinas nós temos no Brasil? A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, ela não sabe. Se ela não sabe, ela não consegue visualizar qual é o potencial de praticantes de natação dentro do país. E aí você não consegue prospectar um trabalho
que você possa maximizar o aproveitamento de todos esses potenciais atletas, ou alunos ou atletas, a prática esportiva em geral, né? Então, isso nos deixa com um entendimento muito parco em relação ao potencial do esporte brasileiro, né? Quando eu falo que nos Estados Unidos você tem lá que o 8º atleta poderia ter um tempo melhor do que os 3 primeiros dos Jogos Olímpicos, é que por prova nos Estados Unidos entram até, sei lá, centenas de atletas disputando 2 vagas. E no Brasil, muitas das vezes, você tem ali 10, 15, 20 atletas, né, num país de 200 milhões de habitantes. Aonde estão os praticantes com possibilidades reais, efetivas, de participar e desenvolver um bom papel nos Jogos Olímpicos? Né? Então, quer dizer, se você tem 4 anos, se os Jogos Olímpicos, o que é Jogos Olímpicos e o que é Olimpíadas? Olimpíadas é o período entre 2 edições dos Jogos Olímpicos. Então, o que nós tivemos no Brasil foram os Jogos Olímpicos. Tá? A Olimpíada é o período entre a edição dos Jogos Olímpicos no Brasil e a que haveria em Tóquio agora. Tá certo? Então, se você tem 4 anos para desenvolver um trabalho, dentro desse trabalho também está maximizar a prática esportiva brasileira. Isso é um papel do gestor. Tá certo? Então, quer dizer, eu poderia ficar falando, contextualizando a gestão do esporte sobre o que falta, sobre o que não falta, mas eu acho que, primeiro, o mais importante é isso que a gente está fazendo, que a ACE está fazendo, promover discussões. Né? A ACE tem um professor que está ali com vocês, professor Edson, que é um cara com amplo entendimento sobre o assunto. Mas é importante também ouvir outras opiniões, mas, ao mesmo tempo, promover diversos eventos que possam congregar essas opiniões. Há 10 anos atrás, eu tive o prazer, como professor substituto da FAEFID, organizar o Fórum Internacional de Gestão do Esporte. Nós tivemos 40 palestrantes que ficaram 4 dias concentrados na FAEFID, de 8 da manhã às 10 da noite, de quinta a domingo, tá? Discutindo gestão do esporte num contexto bem amplo. Tá? Depois disso, o que teve de gestão do esporte em Juiz de Fora em termos de eventos para que a gente pudesse continuar essas abordagens? Nós vamos ter agora, esse ano, o Congresso Brasileiro de Gestão do Esporte, que o professor Edson está à frente na organização, que eu tenho certeza que a ACE vai ter uma contribuição fundamental. E para você ter uma ideia, para deixar registrado o papel do aluno nesse processo. Quem salvou o Fórum Internacional de Gestão do Esporte foi uma aluna do curso da FAEFID, que foi a Magá. Na época que eu era orcuteiro, eu te contei isso ontem, eu era orcuteiro, né? E a Magá, porque eu pensei, quando eu estava organizando esse evento, o que eu pensei? Bom, Juiz de Fora tem 6 cursos de educação física, tem 13 cursos de direito, tem 10 cursos de administração. Só o povo da cidade vai sustentar. Eu queria 800 pessoas dentro do evento. E nós tivemos 250. E dentro da FAEFID não tinha 15 alunos da FAEFID. Eu fiquei arrasado com aquilo, eu não entendi por que aquilo estava acontecendo, mas depois eu refleti. Por quê? Porque dentro da grade curricular da educação física, na FAEFID, nós temos uma disciplina que é de gestão. Se eu fizesse um fórum internacional de treinamento esportivo, aparecia 1 milhão de pessoas. E o que salvou foi que a Magá tinha me pedido, na época, para divulgar o evento no Facebook, que eu não tinha Facebook ainda. 2010. Então, olha o que é o papel do novo momento que a gente vive. O papel, quem entende de tecnologia são vocês. Eu luto aqui para entender um pouco da coisa. Estudei, fiz um doutorado, ok. Mas você entrega um celular para uma criança de 10 anos, ele dá um show. Aqui em Juiz de Fora, por exemplo, nós temos crianças que são influencers, né, de YouTube, de Instagram, que tem mais de 60 mil seguidores. Crianças com 10 anos de idade. Então, quer dizer, se a gente está falando de gestão do esporte no futuro,
a participação de vocês é efetiva. Com certeza. O papel de vocês é extremamente relevante, porque quem tem o domínio dessa área são as pessoas mais novas. Né? E aí vocês têm o conteúdo pelo curso e, ao mesmo tempo, o know-how para mexer com as novas tecnologias. Então, é uma junção da experiência, né, com aquele tsunami que está vindo de pessoas que entendem realmente de mexer com as novas tecnologias. E esse encontro é muito agradável. E foi o que aconteceu. Tanto que, em homenagem à Magá, eu não sei se ela vai ter oportunidade ou não de assistir esse vídeo, eu espero que sim um dia, mas eu quero que ela saiba que foi ela, nós trouxemos aqui em Juiz de Fora pessoas do norte ao sul do país, fruto da divulgação que foi feita no Facebook. Tanto que esse meu endereço, Fórum de Gestão e Esporte, eu só tirei o internacional, que é Fórum Internacional de Gestão do Esporte. Então ficou uma marca, Fórum de Gestão e Esporte, que eu utilizo agora no Instagram e no YouTube também. Né, tentando alcançar o maior número de pessoas possível. O Murilo perguntou onde ele encontra a sua tese de doutorado. Uai, é só me seguir aqui ou no meu endereço ou no Luiz Carlos Pessoa Neri, que eu envio com o maior prazer para ele. Ou então eu posso deixar aqui o meu número do celular para quem tiver interesse. Deixa eu ver se eu escrevi direito aqui. Aí, ó. Tá aí o número do meu celular, que me pede pelo WhatsApp, que eu envio com o maior prazer. Tá? Tanto a minha pesquisa de doutorado, né? Que eu até te mandei ontem também. Não sei se você já... Por exemplo, Murilo História. Olha só, o Murilo História, eu imagino que seja... Eu não sei se é estudante de História. Mas vamos lá. No Brasil, Gabriel, nós não temos um livro sobre a história da gestão do esporte no Brasil. Nós temos história da educação física, mas não temos um livro de história da gestão do esporte. Olha que loucura isso. Né? Nós temos um contexto histórico. Por exemplo, na minha dissertação de mestrado, eu fui o primeiro, quando eu tinha acabado a minha dissertação, estava pronto para enviar para a banca, quando o professor Lamartine Pereira da Costa, que é um dos maiores nomes, né, um dos pioneiros da gestão do esporte no Brasil, me ligou e falou: Nery, eu descobri um livro da história do Brasil, porque até então a ideia que se tinha é que o livro mais antigo sobre gestão do esporte era da Maria Lenk, em 1942. E ele descobriu um livro que se chama História do Esporte Náutico no Brasil, esporte com S, da Federação Brasileira, com Z, da Sociedade de Remo, em 1909, do Alberto de Mendonça. É um livro sobre contabilidade da Confederação de Remo. E é um livro que você olha o conteúdo dele, mas assim, de um avanço para a época muito grande. E nós não conhecíamos. Isso foi encontrado sem querer pelo professor Lamartine. Né? Então, a história, por exemplo, dentro da gestão, hoje ela tem um papel fundamental. Quer dizer, como que veio a gestão do esporte no Brasil? A gente sabe muito da coisa de tentativa e erro. Né? Porque quando eu falei que os clubes, as federações e as confederações são associações sem fins lucrativos, essas associações, obrigatoriamente, elas são regidas por um estatuto, e geralmente esse estatuto é elaborado na fundação do clube. E no Brasil nós temos 280 clubes com mais de 100 anos. Então nós estamos falando de um estatuto de 100 anos atrás. Então como que era a gestão daquela época, comparado com a era do conhecimento atual? Né? Então são situações que a gente precisa entender o que deu certo no passado e trazer para agora. Mas como a gente não tem essas referências, muitos dos erros que a gente está cometendo agora já foram cometidos no passado também. Então a gente precisa evoluir nesse sentido. Com certeza. Deixa eu dar uma saidinha. Gabriel, me dá 10 segundos, espera aí. Eu vou sair para te pedir para me colocar dentro, espera aí. Tá bom. Pessoal comentando.
Pedro falou quanta coisa passou nesse período que não está registrado. Muita coisa, com certeza. Aê! Agora sim. Fico alto, mas tem que ter o vídeo também. Vamos lá. Professor, você tinha comentado agora há pouco da grade, né, curricular do curso de Educação Física, né, que se a gente pegar pelo menos a grade da FAEFID para analisar, só tem uma gestão, desculpa, uma disciplina que é voltada para gestão, fala um pouco do empreendedorismo, e assim, uma disciplina em, no mínimo, 4 anos de curso, né, você fazer uma habilitação, é muito pouco. É um conteúdo enorme. Pode falar, eu estou procurando um livro aqui para te mostrar. Pode falar. Tá bem. É um conteúdo enorme, muito grande, muito vasto, e não tem como ser dado num período tão curto, né? Um período acadêmico, de fato, tem 4 meses de estudo. Então, não é possível a gente ver tanta coisa. E, assim, eu não sei como são os outros currículos de educação física no Brasil, não conheço muitos, mas certamente também não tem tanta ênfase na gestão do esporte, né? Até porque a gente percebe claramente que a gestão do esporte não é uma área tão estudada, não sei se é certo de falar, mas assim, não tem uma expressão tão grande, né? Se a gente fala de educação física, logo a gente pensa treinamento, pensa, sei lá, técnico, mas você não pensa gestão do esporte. Então, isso de certa forma a gente aprende reflete, a trabalhar com o corpo em movimento. É o que a gente aprende no curso de educação física. Foi importantíssimo você falar isso. Por quê? Porque vamos falar de formação de gestão do esporte. Realmente você tem razão. O curso, a FAEFID tem uma disciplina só. Alguns cursos têm até mais disciplina, mas mesmo que tenha 2 disciplinas por período, não seria suficiente para contemplar todas as necessidades. O que eu venho falando hoje é da importância da criação de cursos de graduação em gestão do esporte. Tá? Graduação em gestão do esporte. Eu vou te dar um exemplo. Nesse meu... Travei de novo. Vamos em frente. Nesse período que eu tive o prazer de trabalhar como professor substituto da FAEFID, depois o Fórum Internacional foi um sucesso tão grande que a professora Edna, que era a diretora na época, me convidou para coordenar o curso de pós-graduação em gestão do esporte. Tá? Então, nós abrimos o curso. E nós tivemos profissionais da educação física, da comunicação e do meio ambiente. Até teve procura da área do direito, mas foram essas 3 áreas. Teoricamente, Gabriel, a pós-graduação é um aprofundamento do que foi visto na graduação. Se você não viu, não é um aprofundamento, mas sim uma aquisição de um novo conhecimento. Tá certo? Então, você imagina um professor de educação física que apareceu, que aprendeu a trabalhar com o corpo em movimento, entrando para uma aula de economia do esporte, para fazer num sábado só uma área de economia do esporte, tá certo? Você não vai conseguir obter muita informação e muito conhecimento em um dia. Então, o ideal é a criação de cursos de graduação. A professora Flávia Bastos, da USP, ela fez uma pesquisa e ela descobriu que no Brasil nós temos hoje 42 cursos tecnólogos de graduação em gestão do esporte. Ok? Isso, para um país de 200 milhões de habitantes, é muito pouco. Tá? Então, há que se ter, primeiro, o incentivo para a formação de mais cursos, para a criação de mais cursos. Eu mesmo já ofereci em 2 instituições de ensino superior aqui de fora e não consegui uma resposta positiva. Tá certo? Para mim é tristeza.
Porque uma coisa é você sair de uma aula de direito esportivo, ir para a aula de uma economia do esporte e falar sobre fundamentos da administração. A outra coisa é você ter treinamento esportivo, natação 1, fisiologia, e depois querer fazer uma pós-graduação. É claro, eu fiz o mestrado e o doutorado, mas eu passei muito aperto porque eu tive um período limitado para ter o máximo de entendimento possível sobre o que era a gestão do esporte. Então, no Brasil, nós precisamos encontrar um meio termo. Primeiro, que os cursos de direito... Eu estou falando educação física, mas, por exemplo, o curso de direito. A área que mais cresce hoje dentro da gestão do esporte é o direito esportivo. E se você pegar a grade do direito lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, nós não devemos ter nenhuma disciplina. Tem uma disciplina que chama Direito Esportivo, mas ela é eletiva, nem é obrigatória. Eu nem sei se ela tem todo o período. Eu vou te falar que, quando eu estava lá, o professor Abdala, ele criou um grupo de pesquisa, um grupo de estudo em direito esportivo. Eu fiz a palestra inicial desse grupo. Ele ficou animado e ele, na primeira vez que ele ofereceu a disciplina eletiva, foram 120 alunos inscritos. Não tinha sala de aula para contemplar, para acomodar todos esses alunos. Você imagina 120 alunos numa disciplina eletiva. Tá? Mas isso é uma disciplina eletiva, não está dentro do curso. Cadê onde fala de direito empresarial? Cadê onde fala de gestão de carreira? Cadê uma disciplina que contemple o direito jurídico de contratos, por exemplo? Não tem. Né? Então, quer dizer, isso precisa ser repensado. Já que a gente está no momento de repensar, né, há que se ter uma discussão também em outras áreas. O curso de economia, o curso de administração, turismo. Com certeza. Né? O Fórum Internacional de Gestão do Esporte, nós tivemos 3 profissionais falando de turismo, sendo que um era o professor Rodrigo Tadini, que era formado no curso de turismo da Universidade Federal de Juiz de Fora e foi fazer o mestrado dele na Austrália. Né, que ele estudou o receptivo dos Jogos Olímpicos de Sydney, de 1996. Desculpa, de 2000, né? De 2000. Então, quer dizer, são ações isoladas. E o curso de turismo poderia ter uma disciplina que contemplasse isso. Então, não é só o curso de educação física. Mas quando a gente tem disciplinas que contemplem isso, essas conexões, quando eu falei, né, de gerir o conhecimento, quando a gente precisa ter suporte para conversar com um profissional da medicina, nós temos que ter também com o direito, da economia, da arquitetura. Quer dizer, uma área importantíssima hoje são as instalações esportivas. Será que a arquitetura e engenharia da UFJF contempla alguma área na área de instalações esportivas? Então, é uma discussão muito ampla. O esporte hoje é uma realidade. O PIB no esporte no Brasil hoje, ele não é muito grande, mas nos Estados Unidos, se não me engano, ele corresponde a 11% do PIB americano. Nós estamos falando de um volume de milhões de dólares muito grande. Né? E é aí que a gente vê o potencial de empregabilidade direta e indireta do esporte. Né? Mas que, por não ser muito desenvolvido em todos os contextos, né? Eu falo em termos de formação, em termos de promoção, em termos de organização, né? A gente ainda está longe de poder fazer isso. E essa interdisciplinaridade precisa ser discutida também. Com certeza, com certeza. Professor, eu havia comentado, né, que na graduação a gente não tem disciplina e tal, mas, assim, além da disciplina, eu não vejo um incentivo ao estudo da gestão do esporte. Né? Por exemplo, na FAEFIG, esse semestre que o professor Egson Toledo, né? Toledão, para quem conhece, Sim. Ele está começando... Cara, gente boa demais, né? Ele está começando um projeto de extensão lá na graduação sobre empreendedorismo. Então, tipo assim, agora que ele está começando, eu tenho 3 anos de curso, até então nunca tinha escutado falar sobre alguma iniciativa parecida, seja no período que eu estava
ou anterior, e agora que ele está começando porque é uma área que ele gosta muito, e tudo e tal. Então, assim, eu acredito que seja uma área que, além de não ter disciplina, não é incentivado, assim. Tanto que muita gente não conhece. Se você chegar na FAIFID, por exemplo, vários alunos e perguntar assim, já ouviu falar sobre gestão do esporte? Eu falo, não sei, se existe? Não sei se você concorda com o que eu estou falando. Não, já existe uma evolução, que pelo menos a gestão do esporte é dada como gestão do esporte. Na minha época, a disciplina se chamava, se não me engano, Administração e Organização e Administração Esportiva. O professor Toledão está escutando aqui. Ele é o cara. Na minha época, Gabriel, essa disciplina ela contemplava para a gente fazer tabelas de competição. Então, houve um avanço. Quer dizer, que bom. O fato do Egson hoje estar dentro da Universidade Federal de Juiz de Fora já é um avanço muito grande. De cara, ele está chegando em Juiz de Fora já organizando o Congresso Brasileiro. Quer dizer, já está fazendo um projeto de extensão em empreendedorismo. Quer dizer, a tendência é que agora a empresa júnior, porque a ACE também é uma coisa de gestão. Você tem que fazer gestão. Né? Então, tudo isso vai se somando às demandas. Né? Então, quer dizer, a partir de agora, daqui para frente, eu estou cobrando do Egson, por exemplo, a entrada dele na pós-graduação também. Isso é uma coisa que eu vou ficar no pé dele, porque é importantíssimo isso. Né? Então, daqui a pouco, nós vamos ter o Egson na pós-graduação. E aí você tem a oportunidade de dar continuidade ao que foi visto em termos de extensão, em termos de pesquisa, porque eu sei que já já ele vai criar um grupo de estudo, eu vou fazer parte desse grupo de estudo, porque por ser de Juiz de Fora eu tenho que prestigiar, mas ao mesmo tempo tem que aprender, né? Porque é tanta coisa que a gente precisa ainda descobrir, que as suas necessidades são as mesmas que a minha. Eu aprendi, mas se eu não continuar estudando, eu não vou estar adequado aos novos tempos. Eu vou me desatualizar. Né? Então, isso é fundamental para que a gente possa manter o crescimento. É um crescimento constante. Né? Falar de inovação, de gestão do conhecimento. Quando virou moda falar de inovação. Né? Inovação, inovação. E aí, quando eu fui ver o que era inovação, quando eu estudei, eu fui orientado a estudar o Manual de Oslo, que é o órgão que rege a gestão no mundo. Inovação, quando a gente fala de inovação, nós temos 4 partes. Inovação de produtos, serviço, de marketing e organizacional, que foi o que eu estudei. Então, eu propus um novo modelo organizacional para o esporte brasileiro, pautado num ambiente inovativo. O ambiente inovativo é aquele preparado para gerar constantes novos conhecimentos de forma contínua. Né? Gerar inovação de forma contínua. O que nós temos de inovação no esporte hoje? O Egson está um pouco enveredado nisso agora, que são as novas tecnologias. Mas a gente precisa entender que só vai funcionar as novas tecnologias se o ser humano inovar também. Que inovam-se pessoas. O que adianta eu ter um aplicativo poderoso na minha mão se eu não sei utilizar esse aplicativo? Então, por mais que venham as novas tecnologias, nós precisamos qualificar o ser humano, né? Para que possa interpretar os dados, ou as informações, ou os conhecimentos. Por exemplo, vou dar um outro exemplo, aproveitando a presença do Egson aqui. O professor Maurício, né, não estudou gestão, mas ele é um gestor, porque ele foi diretor da Faculdade de Educação Física e foi o fundador, o criador do JF Vôlei, que até então era o time da Universidade Federal de Juiz de Fora. Né? Imagina a luta que foi para o Maurício sair do zero a colocar essa equipe na Superliga de Vôlei. Cara, olha a prática disso aí. Olha o contexto prático, que é o mais importante. Quantos alunos tinham lá no treino todos os dias tentando entender como é que era aquele contexto do treinamento, da gestão que era feita, né? Se a faculdade não tinha essa cultura, eu acho que não foram muitos alunos. Aí entrou o Egson, que é um cara da gestão, né? E agora, quer dizer, olha o perfil da faculdade, abrindo projeto de extensão,
tem a ACE, que é a empresa júnior, tem pesquisas que podem ser desenvolvidas na área da gestão. Isso é um processo evolutivo. Tá certo? E a tendência é isso ir melhorando cada vez mais. Né? Mas, reforço, a criação de novos cursos de gestão do esporte, ela é fundamental, mesmo que seja tecnólogo, para que as pessoas possam ter uma carga de conhecimento diversificado para a gente trabalhar tanto em termos organizacionais, que é dentro da minha organização, mas em termos interorganizacional, porque existem os stakeholders. Quem são os parceiros do JF Vôlei? São patrocinadores, é a Universidade Federal de Juiz de Fora, é a prefeitura. Então, nós estamos falando de universidade, empresa e governo. E existe um estudo específico para isso, que é a hélice tríplice, que fomenta a inovação. Quer dizer, o JF Vôlei, ele tem um potencial para fomentar a inovação muito grande. Tem o Edson mexendo agora com as novas tecnologias, mas precisa de mais. E isso, com o tempo, a gente vai poder, de certa forma, ver contemplado aqui em Juiz de Fora. Para que o esporte em Juiz de Fora, Zona da Mata, quer dizer, nós estamos falando aqui de Juiz de Fora e região, são 127 regiões. É um cluster de desenvolvimento. Nós estamos falando de mais de 1 milhão de pessoas. E qual é, na região, os clubes que estão se destacando no esporte? Quer dizer, para esse número de pessoas, nós temos muito poucas ações esportivas. Muito poucos, já que a visão empreendedora é o tema da nossa conversa, né, Gabriel? Existem muito poucos empreendimentos esportivos voltados para o esporte de alto rendimento. Então, nós temos que evoluir em relação a isso aí. Beleza, com certeza, concordo plenamente. A gente tem mais 13 minutos e depois eu vou ter que dar uma saidinha. Então, acho que dá para a gente ir finalizando, né? O professor Leandro fez um comentário interessante. Tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Da questão da formação e gestão do esporte. Ele diz o seguinte: boa noite. Fiz mestrado em gestão esportiva em Portugal. E lá, como a gente deve saber, o aluno da graduação escolhe a área que quer estudar no final da graduação. Por exemplo, gestão, alto rendimento, nutrição e etc. E 1 ano para uma área específica de estudo que já facilita. Pois é isso que eu digo. Quer dizer, o momento, essa pandemia, ela está proporcionando para nós um momento ímpar. O mundo estava tão corrido que as pessoas estão entrando em depressão por ter que ficar nesse isolamento. Aí, a gente descobriu as lives. Olha que momento importante esse nosso aqui, Gabriel. Né? Se a gente perguntar aqui, nós temos agora, nesse momento, 18 pessoas que estão assistindo a gente. O Leandro falou que fez o mestrado em Portugal. Eu não sei aonde é o Leandro, mas até seria interessante saber de onde é o pessoal que está aqui. E a gente está podendo, em tempo real, fazer essa conversa aqui importantíssima. Tá? Nós não estávamos preparados para essa utilização das novas tecnologias. A pandemia acelerou esse processo. Eu, por exemplo, participo de reunião virtual desde 2008, quando eu participei do momento de criação da Aliança Intercontinental de Gestão Desportiva. Tá? As nossas reuniões eram todas via Skype por áudio. Né? Igual agora, porque eu não estou aparecendo na conversa, então a gente está tendo áudio. Mas está funcionando. Quer dizer, o conteúdo... Aí, ó, o Leandro falou que é de Novo Hamburgo. Olha que bacana. Ele está participando da nossa conversa. Então, esse momento agora, ele nos proporciona um aumento, porque qual que é a diferença entre a internet e as antigas mídias que a gente tinha? Rádio, televisão e jornal é um fenômeno de um para muitos. Muita gente via um canal. Né? Então, agora tem a internet, que é um fenômeno de muitos para muitos, proporcionado pela cybercultura. Então, as informações e os conhecimentos, eles circulam num volume infinito, praticamente, né? E é importante ressaltar que a internet ela não gera conhecimento,
mas ela potencializa as informações para que a gente possa, através das trocas informacionais, gerar novos conhecimentos. Por exemplo, quando a gente entra numa biblioteca, a gente entra num ambiente que tem muita informação. O conhecimento é de quem escreveu o livro. O que você faz com aquela informação que você lê é que vai determinar se vai haver uma geração de um novo conhecimento ou não. Tá certo? Então, nós estamos aqui agora. A discussão sobre os cursos de educação física, direito, economia, elas são importantes por quê? Porque há de se enxergar uma nova realidade no mundo. Você não consegue ter uma revista, um livro, qualquer coisa que seja, que não fala de esporte. E quando eu falo de esporte, quando eu falo de gestão de esporte, a gente tem que pensar no esporte, competição, espetáculo, oriundo da gestão dos eventos, formação, promoção da saúde e qualidade de vida e recreação. Então, nós estamos multiplicando a nossa conversa aqui, Gabriel, por 5, vezes 2, porque a gente fala no contexto olímpico e paralímpico. Verdade. A dimensão da coisa. Multiplica. Vamos equacionar isso em termos de PIB no Brasil. Né? Qualquer coisa. O que está salvando a pandemia? É a gente fazer atividade física dentro de casa, porque senão a pessoa vai pirar. Né? Não, então é só para a gente contextualizar a nossa conversa aqui em termos de aprofundamento da importância disso. Né? A interdisciplinaridade, né? Quantos programas apareceram agora aí falando sobre a prática esportiva? Nós temos, se você desligar aqui agora e procurar a live aí no seu celular, você vai ter um monte de gente oferecendo ginástica lá para você fazer em casa. Uhum. E aí, vamos parar e pensar, bom, quando a pandemia sair, como é que vai ser? Nós vamos acabar com isso tudo? Não, isso virou um novo normal. Né? Então, nós temos que pensar que agora, eu, por exemplo, eu não estou trabalhando nesse momento. Então, eu estou pensando também que eu posso agora abrir uma empresa ou uma consultoria virtual para falar de gestão do esporte. Eu dei outro dia, a Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento promoveu um curso. Eu dei um curso, né, sobre gestão do conhecimento no esporte e na gestão do esporte. Quer dizer, eu fui descoberto pela internet, fui convidado pela internet para oferecer um curso. E quantas consultorias esportivas de personal, por exemplo, a gente pode fazer a partir daqui para frente? Né? Então, quer dizer, há um potencial muito grande que a gente precisa entender tudo isso. Porque são coisas novas no nosso dia a dia agora que a gente precisa aprender a lidar com essa situação. Com certeza, concordo. Tudo que você falou. Principalmente essa questão que você falou da formação, né? A diferença que a gente vê na formação em gestão aqui no Brasil e na Europa, né? Nos Estados Unidos também. Que você até comenta sempre nas lives que eu assisto e tal, que lá é muito mais difundido e incentivado. Lá tem cursos específicos para isso. Até mesmo na graduação você pode fazer um ano específico, último ano, voltado para aquela área que você quer. Então já é uma área muito mais explorada, né? Só para você ter uma ideia, eu entrei na Gama Filho para fazer o doutorado, a Gama Filho fechou, eu fiquei 1 ano e 5 meses aguardando a CAPES autorizar o processo de transferência do programa de pós-graduação em Espírito Santo, da Gama Filho para a UERJ. Tá? Eu estava no único doutorado do Brasil que tinha uma linha de pesquisa em gestão do esporte. Foi o mesmo que o professor Eglisson fez. Nos Estados Unidos, nós temos mais de 800 cursos de doutorado em gestão do esporte. A diferença. Doutorado em gestão do esporte. Olha a diferença da coisa. Tá? Isso então, reflete claramente na gestão do esporte que a gente tem lá e que a gente tem aqui, né? Exatamente. Na importância que o esporte tem para aquele país. Tá? Na Europa, eu fiz uma live outro dia com o professor Tiago Santos, que é um brasileiro, que é coordenador do curso de licenciatura em gestão do esporte pela Universidade Europeia de Lisboa.
Quer dizer, nós temos profissionais com know-how para chegar no exterior e ter um trabalho de destaque em Portugal. Né? E no Brasil, nós temos apenas 40 e poucos cursos tecnólogos e não tem uma padronização. E não tem um reconhecimento da área. O nosso momento, nós estamos engatinhando no Brasil. Eu sou um dos fundadores da Associação Brasileira de Gestão do Esporte, que tem apenas 10 anos. Né? Quer dizer, se a gente parar e fizer uma pesquisa sobre quais são os temas que foram apresentados nos congressos da Abragesp esse ano, ao longo desses 10 anos, nós não contemplamos todas as áreas da gestão do esporte. Então, nós precisamos, primeiro, fazer um trabalho para o reconhecimento do curso de gestão do esporte no Brasil. Aí, promover mestrados e doutorados na área da gestão do esporte, para que a gente possa fazer um link como o professor Leandro fez. Porque lá em Portugal, o curso de pós-graduação em gestão do esporte tem o curso de graduação, que é um curso que te prepara para ir para uma pós-graduação. E aqui no Brasil, isso ainda não existe. Então, o momento é de estimular a criação desses cursos para que os cursos de educação física, direito, possam se atualizar, possam estabelecer uma nova visão sobre o esporte. A USP, por exemplo, não tem educação física, ela tem esporte. E lá contempla áreas da gestão do esporte. Mas isso é um ponto, isso é pontual, que a gente precisa entender que as coisas mudam e que a gente precisa acompanhar essa evolução. Né? Então, são situações que eu vou bater, o discurso é muito pequeno, quem sou eu para querer mudar alguma coisa, mas em todas as lives eu venho questionando situações. Por exemplo, eu tive a live com o vice-presidente de formação de atletas do Comitê Brasileiro de Clubes. Bom, se o esporte olímpico brasileiro, 95% dos atletas olímpicos é oriundo dos clubes, existe um Comitê Brasileiro de Clubes, ou seja, o órgão mais importante, e o vice-presidente de formação de atleta, que é um médico pediatra, então poderia muito bem, ele ficou feliz com a proposta que eu fiz com ele, da gente poder abrir a possibilidade de discutir, por exemplo, a questão maturacional, que foi o início da nossa conversa. Com certeza. Então, quer dizer, você joga uma sementinha. Conversei com o professor Tiago, conversei com o professor Tadeu, que é um egresso da Universidade Federal de Juiz de Fora, que hoje dá aula na Rússia sobre economia do esporte. Né? Quer dizer, se a gente começa a colocar esses temas em discussão, quantos economistas do esporte nós temos no Brasil? Quase nada. Se bobear, só o Tadeu. E ele é da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, nós temos que colocar o Tadeu num plano macro. Porque ele tem que falar para todas as instituições. Ele tem que falar para o Brasil inteiro. O que é a economia do esporte? Qual é a importância da economia do esporte? Né? Ao mesmo tempo, você dá à gestão do esporte um status diferenciado. Professor. Então, quer dizer, eu conto muito e me coloco à disposição da ACE, porque eu acho que, e tomara que essa seja, Gabriel, a primeira de muitos empreendimentos que a gente possa fazer em conjunto, né? E me coloco à disposição, sempre que vocês precisarem, professor, é isso, porque há que se ter novas discussões e constantes discussões. Não adianta a gente ter uma agora e outra daqui a um ano. Com certeza. Tá. Só para a gente fechar, né? A gente tem 40 segundos para terminar aí, eu tenho que dar uma saída também, mas eu queria ficar mais para a gente conversar. Mas só para finalizar, agradecer a sua presença de novo, a disponibilidade, apesar dos erros técnicos que a gente teve, mas espero que você tenha gostado de conversar com a gente. Não, eu agradeço e pode saber que eu estou emocionado, porque nós somos colegas de FAEFID. Né? Então, para mim, eu me sinto honrado de estar falando para a nossa casa, Gabriel, em primeiro lugar.
e obrigado pelo convite, que seja o primeiro de vários.